Pessoal, a gente vai passar por uma etapa super importante agora. Eu acho que de agora em diante, é, só progredindo de fato. Acho que a parte mais chatinha, que é a elaboração de fato do site, ela já está muito bem encaminhada. Talvez um ajuste ou outro que a gente precise fazer. Aí, Otávio, Sabrina, eu queria a ajuda de vocês aí a partir de agora nessa etapa da validação, tá bom? Como é que eu pensei em fazer esse processo de validação? A validação, ela parte do princípio de que vão ser observados alguns aspectos, já já vou mostrar para vocês o formulário. E qual foi a minha ideia inicial, né? A gente está aberto também a sugestões. Nós colocarmos para o plantonista ou para o colega fazer um caso modelo, né? E um caso da própria enfermaria, para a gente já começar a aplicação do formulário, né? De tal forma que ele consiga entrar dentro do aplicativo. A única coisa que a gente vai dizer, ó, é um bom aplicativo de profilaxia para tromboembolismo venoso. Nós estamos iniciando o processo de aplicação agora. E eu queria que você desse uma olhada no aplicativo, visse as funcionalidades dele, se você consegue utilizá-lo de maneira correta. E nós não vamos fazer absolutamente mais nada, né? Por quê? Porque o processo de validação é exatamente isso, para saber se o aplicativo, se o site, ele tem usabilidade adequada, se o site é intuitivo, se há alguma dificuldade de utilização, para que haja as reformulações posteriormente, tá? Então, só iniciando aqui, né, essa é a tela inicial do Tupan Health, essa é a tela para desktop, né, no caso do computador. Ele é um site, você não precisa baixar, fazer absolutamente nada, somente entrar no site. Aqui é a tela inicial, a gente vai clicar em login, né? A senha é médico, tá? Aliás, o login é médico e a senha é de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? A gente faz o login e a gente dá de cara com essa tela inicial. Lembrando que essa é a tela inicial para o médico. Os nossos juízes, durante o processo de validação, serão médicos e enfermeiros, tá bom? São os quatro principais enfermeiros lá da enfermaria e a gente vai utilizar também 6 colegas médicos. Então, a gente vai inicialmente, né, cadastrar o paciente. Aqui tem o nome do paciente, a data de nascimento. Vou simular aqui um paciente, seu João Freitas. João Freitas. A data de nascimento você pode escrever ou então procurar aqui no calendáriozinho. Caso 20 de 8 de 1948. O gênero masculino. Número do cartão do SUS é opcional. O peso do paciente, no caso, 90 quilos. Vou colocar aqui um exemplo de um paciente de 1,75 m, uma creatinina de 0,8. E o leito dele vai ser o leito 20, tá? Então, essa tela inicial. Tanto o médico pode fazer o cadastro, quanto também o colega enfermeiro pode fazer esse cadastro. Aí nessa tela a gente tem aqui a opção de aplicar protocolo e a opção de referências, né? As referências eu coloquei para respaldar o nosso protocolo, no caso é o protocolo de capim, que no caso ele já existe, nós estamos apenas automatizando ele, tá bom? Na hora que eu aplico o protocolo, ele vai para uma outra aba, que é a aplicação do protocolo de fato, né? Aqui nós temos os fatores de risco, eles são subdivididos em fatores de risco de 5 pontos, 3 pontos, 2 pontos e 1 ponto, né? Aqui é bem fácil, é basicamente olhou o fator de risco, marcou sim ou não. O sim fica aqui em azulzinho. Dessa parte a gente não teve problema em relação a ser intuitivo. E o próprio site, pessoal, ele vai subclassificar o paciente em 3 grupos de risco: baixo, intermediário e alto risco. Baixo risco, 0 a 2 pontos; alto risco, 3 e 4. Aliás, o risco intermediário, 3 e 4, e alto risco de 5 para cima, tá bom? Continuando aqui, nós temos as contraindicações absolutas. Na hora que clica em contraindicação absoluta, automaticamente o paciente ele só vai ter indicação de deambulação, ele não tem indicação de nenhuma profilaxia medicamentosa. E aqui
É uma coisa importante. Por que que a gente coloca aqueles dados lá no cadastro, né? Porque o IMC, ele vai ser calculado automaticamente, a idade do paciente vai ser calculada automaticamente, você não precisa ficar calculando isso, e o clearance de creatinina pela fórmula de Crocroft-Gold, ele vai ser calculado automaticamente também para facilitar a vida do colega. Qual é o único ajuste aqui? Na hora em que o clearance de creatina for abaixo de 30, é um tipo de contraindicação relativa, automaticamente o sistema já marca aqui, ó, tá? Não precisa nem o colega marcar. Automaticamente o sistema já vai marcar essa profilaxia. Aqui, salvando, esse paciente ele só tem indicação de profilaxia com indicação. Vocês percebem que aqui a gente tem a data que foi aplicada, a hora, o médico que aplicou, o valor, né, da pontuação, no caso, foi zero. Eu não marquei nenhuma dos critérios. E a profilaxia, o próprio sistema já indica para o colega, tá certo? A profilaxia apenas quando é ambulação, por conta de que ele é um baixo risco. Então, a ideia é somente os colegas aplicarem isso aqui, no caso, os médicos. Já já vou mostrar para vocês o dos enfermeiros. O que que a gente vai pedir para o colega fazer depois dessa utilização? A resolução, né? Ele vai resolver, no caso, esse questionário, que é o questionário de Likert, tá? Em que nós temos aqui como dados importantes, né? Se é masculino ou feminino, a idade em anos, a profissão, né? Nós fizemos essa diferenciação, porque serão os nossos três perfis de juízes, né? O cirurgião vascular, o enfermeiro e o plantonista, no caso clínico da enfermaria de cirurgia vascular, que ele também admite os pacientes da cirurgia vascular. Lembrando, esse protocolo é somente para os pacientes da cirurgia vascular, porque a enfermaria de clínica médica, né, o Otávio já sabe, acho que a Sabrina não, nós dividimos ela com a cirurgia vascular. Então, nós temos clínica médica e cirurgia vascular dentro da mesma enfermaria. Como é que a gente sabe essas informações? Quem é vascular, quem é clínica médica? O próprio enfermeiro já sabe disso, tá bom? O paciente vem do PS, ele já vem com essa informação. E o tempo de atuação profissional do colega também. Aí nós vamos avaliar, no caso, 15 itens, tá bom? Em que o colega vai colocar discordo plenamente, discordo parcialmente, concordo plenamente. Desde a adequação, operacionalidade, clareza das informações, disponibilidade, interface, usabilidade, tá? Então, todos esses aqui são itens que nós aplicaremos, tá bom? Aí eu vou dar só uma sugestão, que é o seguinte: o colega enfermeiro, vou mostrar aqui para vocês, ele vai ter uma interface diferente. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Olha só. Ele vai ter uma interface um pouquinho diferente, porque ele só vai cadastrar, ele não vai ter acesso ao próprio score, tá? Então, coloca aqui o login da mesma forma, ao invés de médico, é enfermeiro. E aqui, ó, a tela inicial deles é diferente, ele só vai cadastrar o paciente, a tela é exatamente igual, e na hora que ele vai salvar, vocês percebem que só tem escrito salvar, não tem escrito aplicar protocolo, né? Porque o enfermeiro ele não vai aplicar, ele só vai cadastrar o paciente. Vou dar aqui um exemplo, ó. Dona Josefina, gênero feminino, peso de 50 quilos, altura 1,50 m, creatina de 0,9, o leito dela vai ser o 25. Aí a gente vai salvar. Prontinho, dados salvos com sucesso. Eu vou mostrar para vocês como que vai aparecer quando eu fizer esse cadastro. Olha só, vai aparecer para o médico da seguinte forma, ó. Eu vou aqui em atualizar paciente, ó. Dona Josefina, leito 0,25, né? E ele fica, ó, para acionar o médico que precisa ser aplicado, ele fica com o reloginho, ele não fica com o certo. É para o médico, quando entrar, ele entender, né, que o paciente ele precisa ser atualizado. Aí a gente vai clicar na Dona Josefina e faz o cadastro, tá? Então, assim, tentei deixar o site o mais simples possível, né, para que a gente conseguisse
a aplicação, deixar o processo bem tranquilo. Ele pede para colocar a parede não fracionada. E é isso, tá, gente? Então, assim, sem muitas dificuldades. Então, de formulários, eu queria só adequar o do enfermeiro, porque o que que acontece? Como ele não vai aplicar o score de Caprini, e nesse último ponto aqui, ó, você acha que o website facilitou a aplicação do score de Caprini com os pacientes, fornecendo de maneira fácil os critérios para pontuação, contraindicações absolutas e relativas. Aqui a gente vai ter que adaptar, tipo, só foi fácil cadastrar o paciente dentro do site, né? Então seriam dois critérios diferentes aí. Depois eu vou só falar com a minha orientadora para ver se há essa possibilidade de modificação, uma vez que as interfaces são diferentes, tá bom? Porque o enfermeiro não aplica o protocolo de Caprini, o SCOP. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Professor, eu até anotei aqui. Pode falar. Primeiro, esse formulário ele vai ser aplicado fisicamente ou no Google Forms? Então, tanto faz. O que que vocês preferem? Eu acho que o Google Forms é melhor até para salvar as respostas. Ficar E eu, para evitar o papel mesmo, né? isso. É, E precisa, a gente consegue tabelar qualquer coisa com facilidade. Certo. professor, vai precisar de alguma assinatura do profissional? Não, porque vai ser anônimo. Ah, A entendi. única Então acho que assinatura é que a só. gente precisa é somente do TCLE. Já está prontinho aqui, ó. Certo. Porque o Entendi. TCLA a gente consegue colocar ele lá no Google Forms e a pessoa coloca aceito, não aceito, que está Aham. ciente que leu, segue tudo. Então pronto. Então a gente transforma Mas, isso aqui no mas, Google Forms, para facilitar. certo, certo. Aí a outra pergunta que eu tenho é que Uhum. daquela vez que o senhor fez a capacitação, a gente ia ter que fiscalizar a aplicação, né? Na verdade, agora a gente só vai mostrar o aplicativo para eles e ver o que que eles acham. Não vai ter aquela questão de fiscalizar se está sendo aplicado, não, né? Não precisa, tá? Por conta da Tá. validação. Isso Então, viraria, no ah, caso, um outro trabalho, que seria a aplicação e o tá. acompanhamento desse protocolo, tá? Eu vou deixar Então, vocês no, bem abertos em relação a isso, eu posso orientá-los, mas o nosso objetivo inicial vai ser a validação. certo. Então, no caso, a gente vai entrar em contato com eles, apresentar o site. Eles não precisam cadastrar um paciente real, né? Pode só manipular o site e depois Isso. responder o questionário quanto a importância do site, o que que eles acharam, né? O que a gente pode fazer, Otávio, é dar um caso clínico simulado, né, até para Uhum, otimização de tempo, para que eles apliquem aquele paciente dentro do site, até para eles verem a utilização, o perfil, se o que eles pensaram para aquele paciente está batendo com o que o site está pensando, até para ter o processo de aprendizagem ali e melhorar ainda mais a nossa avaliação no score. certo, A gente certo. pode fazer casos Perfeito, simulados, certo. Tranquilo. né? Acho que é isso. Aí, Ah, só pode falar. a questão das cores também. O vermelho é paciente grave, Isso. o amarelo é intermediário, o verde é baixo risco, né? Para TED. Exatamente. Aí, o que que acontece? Eu já fiz essa interface, que todas as vezes que eu abro esse site eu tenho um negócio para alterar, impressionante. Eu já fiz uma interface que aqui embaixo, Otávio, vão ter as legendas. Aí ele clica e já aparece as legendas com todos esses detalhes. Tipo, quando tem o bonequinho e a seringa é deambulação e profilaxia medicamentosa. Quando tem só o bonequinho é só deambulação. Quando tá o certinho aqui é porque o protocolo está aplicado. Quando tá com o reloginho, é porque o protocolo precisa ser aplicado. A classificação de risco baseado nas cores. Então, eu vou colocar aqui embaixo a parte de legendas. Certo, certo. Fica bom mesmo. Eu até imaginei mesmo o bonequinho do lado aí que fosse. Eu acho que tá bem intuitivo agora. Não tem Perfeito. muito que fosfoриlar, não.
Vai ser Certo? tranquilo, então. Acho que vai ser tranquilo também. Então, Aí a o que... gente Pode falar. entra em contato pessoalmente ou via WhatsApp com os médicos, pessoal? O que que eu acho? Eu acho que para que a gente